Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa vida para todos esses que nos ouvem. Não é só a mim, a minha voz é a soma da voz de todo um axé, pelo menos do meu axé. Bom, não posso falar pelos outros, mesmo que seja da mesma vertente, porque a gente fala por nós. Nós estamos aí no Perdão, parte 3. E muitos que possam acessar aqui, talvez até meus próprios filhos, possam entender que, poxa, mas esse tema não acaba, não pula para outro, não. Dentro desse tema eu toco em vários pontinhos inerentes a outros temas. Mas isso é complicado, sabe, de ser resolvido. Hoje eu tive uma alegria imensa. É, pois é. A gente às vezes é o que a gente é um fato. Você planta, planta, planta e você gera uma expectativa em cima de alguém e esse alguém nada te retribui. Mas em compensação vem lá um filho, um amigo, um conhecido, até um desconhecido, do nada. E quantas vezes minha vida inteira aconteceu isso? E vem de lá e pac! Ou te ajuda, ou contribui, ou resolve, ou traz equação de uma situação. Nada nessa vida é passado despercebido. E como eu defendo essa tese que muitos chamam da corda, a maçonaria também tem um hábito de chamar, acho que ter feito corda também, se não me engano, eu chamo de correntinha, elos de uma corrente. É como se esses tantos trilhões de seres humanos sobre a Terra fossem elos de uma única corrente. Eu já citei aqui, acho que na introdução, eu citei, acho que foi na introdução, que se um governante de uma determinada nação tomar uma certa atitude, e o que ocorreu ano passado, acho que foi ano passado, se não me engano, o mundo para, aliás, foi esse ano mesmo, o mundo paralisa, literalmente. Por quê? Porque nós, seres humanos conscientes, sabemos que aquela atitude pode abalar o mundo inteiro, pode levar à ruína algumas nações, e que, por consequência, vai desestabilizar todo um planeta. Isso fora o efeito planeta. Nós não temos mais o direito de magoar tanto esse planeta. Nós já abusamos e reabusamos, jogamos diariamente guimba e bichinho. Sabe aquele conceito que o ser humano tem assim? Ah, um papelzinho de bala, hein? Besteira. Ele tem consciência ecológica, mas ao mesmo tempo ele tem e não tem, porque ele acha que aquele papelzinho não é nada. Afinal de contas, ele está vendo ali na frente um gari que já está varrendo a rua mesmo, então mais um papelzinho, menos um papelzinho. Isso é ele. E os outros tantos trilhões, bilhões, enfim, eu não sei o número com exatidão agora, e não vou dizer assim à toa, de seres humanos sobre o planeta se pensarem a mesma coisa. Se metade, aliás, um quinto dessa população pensa a mesma coisa. Em países sem educação socioeconômica cultural, sabe o que acontece? E na sua maioria as pessoas pensam assim. Por isso que nós vemos cidades e cidades lindíssimas e que se tornam feias. E vamos combinar? Na visão do candomblé, nós sabemos, e isso é uma visão que hoje está abrangente aí por várias vertentes, principalmente a quântica também, que a higiene e a limpeza, ela não precisa ser fanática, sabe? Aquela coisa estúpida em que a gente fica se incomodando se qualquer coisinha está fora do lugar. Não, não é por aí. Mas que é de fundamental importância para o nosso bem-estar, isso é um fato. Não só para o nosso, como para o bem-estar do planeta. Mas vamos voltar ao tema do perdão. Ele é complexo? Sim. Por que ele é complexo? Porque é um processo diário. Porque olha só, você sai de casa, aí você está muito bem resolvido com relação a isso. Você acha. Aí você sai, aí você esbarra com aquele motorista que está azeitado. Você está com o processo do perdão muito bem resolvido. Mas o que você ainda não está bem resolvido é se blindar com relação à atitude do outro. E isso não é tão fácil. Nós, como zeladores, já vivemos na pele uma situação que eu sei que uma grande maioria sabe muito bem disso. E os médios por excelência, cada vez mais,
tem que ter essa consciência, justamente para que o perdão tenha o seu processo eficaz na vida de todos nós. A gente chega num determinado ambiente e o camarada lá chegou lá no ambiente e tal, seja o ambiente que for, na casa, na família, no trabalho, no emprego, na rua, no ônibus, no coletivo, no transporte, seja qual for, não importa. E o camarada chega, mas ele não está bem. E aí você acha que está super legal. Bom, só que aí, de acordo com a ação dele, você tem uma reação. Você não consegue dar uma blindada naquele momento ali rapidamente. Uma vez o Papa João, maravilhoso também, deu uma seguinte entrevista, numa entrevista maravilhosa, com uma jornalista maravilhosa. Ela perguntou a ele como ele aguentava aquele tranco todo. E eu me lembro que ele respondeu eximiamente assim, que eu guardei com a máxima eficácia as palavras dele. Posso não professá-las da mesma forma, mas foi eximiamente assim. Eu fecho meus olhos por um minuto, esvazio a minha mente, respiro fundo e tudo bem. E você vai responder para mim, tudo bem? Sim, tudo bem. Eu canso de fazer isso no decorrer do candomblé. Eu canso de fazer isso quando eu estou junto com muitos. Eu canso de fazer isso até quando eu estou sozinha. Eu canso de fazer isso quando eu percebo que eu me permiti me sobrecarregar de alguma energia. Eu canso de fazer isso quando eu sei que eu estou num convívio de uma multiplicidade, uma diversidade enorme de pessoas, das quais eu não tenho total controle, porque a gente não tem controle sobre ninguém. Mas o objetivo desse projeto é justamente levar, se eu conseguir levar para os meus, se eu conseguir levar para a maioria dos meus, porque eu não consigo levar para todos também, não. Se eu consigo levar, eu levo. Ouvir, eles ouvem, até por uma questão de carinho e consideração, que graças a Deus eu sou abençoada nesse aspecto. Mas daí eles ouvirem é uma coisa, daí eles absorverem para si, porque eu não quero que ninguém faça o que eu estou falando. Eu quero que as pessoas reflitam sobre o que eu estou falando, porque os seres humanos são pensantes. Nós não estamos mais no tempo do candomblé, de uma pergunta e a outra não faz. Da gente, de um vodunce, um iniciado, ou não, fazendo uma pergunta e a nossa resposta ser, a Iaô não faz pergunta. Isso é do tempo da caverna, gente. Acabou isso, pelo amor de Deus. E você, vodunce, você, Iaô, seja de que vertente for, não agrida seu mais velho. Não responda, porque o errado vai ser você. Não, não é isso. Mas seja um ser humano pensante, para que no momento adequado, quando vocês estiverem sozinhos, você possa se sentar ao chão e de acordo com o temperamento, o jeito que ele seja, ou ela, vocês possam dizer, mãe, pai, ou Doté, Doné, não importa. Eu queria muito falar com o senhor ou com a senhora, porque você pode exteriorizar o que pensa, da maneira que pensa, mesmo que, a grosso modo, você não seja nem compreendido. E o que você está tentando melhorar como ser humano, você pode jogar isso para aqueles que você convive. O processo do perdão é difícil, porque na medida em que a gente acha que já absorveu essa ideia, já peguei, já entendi. Não, não é assim fácil, não. Não é para mim, não é para grandes quânticos bem-sucedidos, não é para inúmeros incontáveis psicoterapeutas, psicólogos, neurologistas, seja lá o que for, psicanalistas. Porque se fosse, o psicanalista não teria seu próprio psicanalista. O psicólogo, vira e mexe, não iria ao gabinete de um amigo, de um colega, porque chega uma hora que eles transbordam. E como é que a gente não cai nessa fraqueza? Na medida em que nós resolvemos nossos problemas frequentemente. Eu vou exemplificar dentro da religião, porque essa ideia eu estou tentando trazer para dentro do culto afro. E, obviamente, eu não estou me restringindo só a isso. A todos aqueles que me derem o prazer de ouvir e absorver isso para suas vidas, poxa, para mim é um prêmio. Para mim é um prêmio, mesmo que eu não saiba. Mas eu garanto que um dia, de alguma forma, eu vou ficar sabendo que determinada pessoa que nem tem nada a ver comigo
absorveu essa ideia. E na medida que a pessoa absorve essa ideia, ela começa a desenvolver na sua vida. E quando ela desenvolve isso, ela contamina aqueles que estão à sua volta. Ela se ilumina. Acredite, gente, isso ilumina a gente. Sabe? Todo esse processo de perdão, de temperança, de compreensão, respeitabilidade, a diversidade, a religião alheia. Eu não quero saber se determinada religião nos ataca. Não me interessa quem me ataca, me interessa quem eu não ataco. Eu não ataco ninguém, então eu nunca fui atacada. Eu não posso dizer, eu já fui atacada porque fulano já fez. Não, comigo não rola isso. Não rola. Sabe por quê? Eu tenho inúmeros clientes, inúmeras pessoas que convivem comigo, que são de religiões extremamente opostas e não me atacam. E sabem que eu sou zeladora de culto afro. E amo tudo que eu faço enormemente. Eu não me vejo, nessa vida, pelo menos, eu não me vejo, de forma, hipótese alguma, em nenhuma outra vertente religiosa. E nem por isso eu sou obrigada a abrir mão da minha religião para me tornar uma ativista quântica, de forma, hipótese alguma. Eu quero trazer tudo isso de bom, porque a minha religião tem tudo, todas essas sementes de bom. Elas só não foram devidamente semeadas. Então, a gente quase não colhe. Eu não posso falar nada disso, porque vamos de convir. Eu tenho filhas maravilhosas. Hoje, particularmente, sabe por que eu estou aqui? Entusiasmada. Entusiasmada, porque quando a gente vê o reflexo do que a gente faz, que seja em um, faz com que a gente, sabe, diga, poxa, tá valendo. Pô, então tá valendo. Se tá valendo, vamos embora. Vamos continuar. Assim é a vida. Assim é você na sua família, assim é você com as suas memórias, com seus ancestrais. Não adianta dizer, porque eu vi meu pai bater na minha mãe, porque minha tia batia no meu tio, porque o meu primo batia em mim, porque eu sofri bullying, porque eu sofri não sei o quê. Olha, tudo isso muito lindo, porque isso, todo ser humano é passível de tudo isso. O que você tem que fazer com tudo isso é gerar um processo de conscientização sobre tudo que você passou na sua vida, tudo que você ainda, as suas memórias te magoam, e perdoar. Gerar um processo de perdão. Porque se você não gerar um processo de perdão, começando a ir das suas próprias raízes, de antepassados, de ancestrais, e outras vidas, você tem certeza que não teve? Eu não tenho. Eu não tenho certeza sobre nada. Porque a certeza, ela teria que ser absoluta, e eu não sou detentora da certeza absoluta sobre nada. Nada. E a única certeza que eu tenho é que todos esses processos são fatos. E hoje reconhecidamente, cientificamente reconhecidos. Lei da atração, ação e reação, lei do merecimento. Vixe, tanta quantos vocês lerem por aí, navegarem, é um fato. Se eu for contar passagens daqui, vividas por mim, eu não vou nem colocar qualquer autor aqui na história, literalmente vocês vão dizer, puxa, pois é. É exatamente. E assim, a vida comigo, eu costumo dizer para meus filhos que a vida é cara. A vida é cara. Entendam cara como vocês quiserem. A vida é cara, materialmente cara. A vida é cara porque ela é una. A vida é cara porque ela é bela demais. A vida é cara porque o ser humano perde tempo demais com o alheio. Não em prol do alheio, mas se preocupando com o alheio. Com a conduta, com o comportamento. Se o irmão foi ao axé, se o irmão não foi, se o irmão quando vai não faz nada, se roda igual peru, se isso, se aquilo. Acontece isso. E isso, em vez de ir para seus deveres e suas obrigações com a mente leve, solto de espírito, não. Ele vai já de olho para ver quem foi, quem não foi, quem deixou de ir, quem amanhã tente pleitear alguma coisa, porque ele vai estar armado para dizer quem é você para pedir alguma coisa, você quando chega aqui não faz, não acontece. Ou seja, campo de guerra. E vamos combinar? Campo de guerra já basta, porque os governantes já atribuem a seus povos sem que a guerra fosse de nossa.
Não somos nós que escolhemos as guerras. Então, por que que nós vamos criar nossas próprias guerras interiores? As nossas próprias guerras dentro do axé. Por que que nós vamos atribuir à nossa vida uma vida em cima de sentimentos de guerra? Guerra interior, guerra de assuntos mal resolvidos, do filho que se tornou um alcoólatra e hoje está pagando um preço caro e você não tem a mínima paciência, ou o contrário, você abre mão do seu tempo para vislumbrar um tratamento, vislumbrar uma ajuda, você é 100% responsável. Perdoe essa situação e lide com ela, ou não lide, simplesmente assuma a sua postura de que você se vê no direito de simplesmente de fingir que aquilo não existe na sua vida. Mas existe, lembre disso, existe. Você só tem 2 caminhos. Ou você dá a mão e ajuda, sabendo que isso tudo, essa escolha é 100% responsabilidade sua, ou você simplesmente finge que não vê. Existem casos e casos, né? Existem casos que eu creio que a melhor solução é a pessoa se blindar. Mas se blindar é fundamental, principalmente para a gente no nosso meio. Por quê? Porque às vezes a gente chega na casa de axé, e aí eu já disse, em qualquer ambiente, tá? Não é só na casa de axé. Eu estou aqui como religiosa do culto afro. Para onde, quem me ouve, quem der atenção a isso aqui e levar para as suas vidas, independente de que religião seja, ou não seja nenhuma, que maravilha, legal. Se eu puder ajudar, eu não estou aqui para diminuir. Eu só estou aqui para tentar mostrar às pessoas que, como ser humano, como qualquer outro, errante, passando nessa vida por uma experiência física, como qualquer alma, como qualquer energia que compõe qualquer ser humano, que preenche o corpo de qualquer ser humano, eu sou tanto quanto. E o que eu puder deixar de melhor, o que eu puder pleitear de melhor no decorrer da minha vida, poxa, para mim é astronomicamente gratificante. Mas vamos voltar ao tema, rapidamente. Porque esse tema é longo. Hoje eu comentei com as minhas filhas, o tema do perdão, ele é longo, ele é profundo, ele é constante, ele é diário, ele é frequente. Porque as pessoas acham que está muito bem resolvido, como eu já citei, e de repente chega em casa e o filho faz uma malcriação e a mãe tem as mães violentas e tem as mães, como é que eu vou dizer? Tem as mães vitimizadas, né, que dá aquela de, poxa, você está fazendo isso comigo e tal. E tem as mães que não são violentas, não se vitimizam, mas que são rancorosas. Acho inadmissível, mas elas esquecem o que aquele ser humano, seu filho, seu marido, seu amigo, seu cunhado, seu qualquer coisa, seu vizinho, para pipiriquito, papagaio, o que ele está de somatização de sentimento. E o que cabe a nós? Cabe a gente ter a capacidade de nos blindarmos, não nos deixarmos contaminar por aquela gama de coisas negativas, porque é o que acontece. Por isso que os médios, vira e mexe, às vezes eles estão caídos. Mas não adianta bancar a vítima e começar a botar a culpa em ninguém, porque a culpa é nossa. Nós somos 100% responsáveis. Mas como? Muito simples. O irmão chegou e você se contaminou pelaquilo que ele trouxe da rua e jogou dentro do axé. O que você tem que fazer? Perceber, estar atento com as intuições aguçadas e perceber que ele está totalmente fora da estação de rádio e você simplesmente se neutralizar, não se permitir estar contaminado. O perdão não é diferente. Quando você pensar em perdoar, faça uma reviravolta na sua vida, tanto quanto você lembrar. Faça uma reviravolta nas pessoas que você acredita que foram os autores de algumas mágoas na sua vida. Tire a responsabilidade deles e veja se naquele momento você não poderia ter dito não, poderia ter saído do ambiente, poderia não ter entrado na briga nem na discussão e poderia não ter gerado um processo de mágoa. Vem o 100% responsável e, consequentemente, vem um processo de perdão. Tem certeza que você perdoa? E se o seu genro, que você não gosta, bater a sua porta na cara de pau,
para te pedir alguma coisa, será que você vai jogar 10, pegar 10 pedras e vai jogar? Vai jogar na cara um monte de coisa? Ou será que realmente você vai ouvir? Perdoar-se é muito fácil. Esse processo todo também implica no auto-perdão. Mas, independente de você se auto-perdoar e você se dizer digna do Criador em ter tudo aquilo quanto você sonha na sua vida, sim somos. Mas precisamos de um processo enorme para gerar um merecimento para isso tudo. Então, eu já disse que esse tema é longo, e ele sempre é longo. Ele sempre vai estar embutido em qualquer outro tema, porque o processo de perdão é um processo diário. Diariamente precisamos perdoar N lembranças, N coisinhas, até que tudo isso esteja dentro de uma equação, na qual você tenha controle absoluto sobre as suas atitudes, as suas ações e reações, você ainda tem muito que perdoar. Faça uma faxina na sua alma, nas suas memórias, no seu DNA. Naquilo que a sua família deixou para você, na soma de tudo que você se tornou. E olhe, se não é isso que você está jogando para os seus filhos, e mais ainda, se não é isso que você ainda tem bem mal resolvido dentro de você. E talvez você comece a fazer um processo de perdão. Então comece agora, porque até o que nós sabemos, essa vida é una. E mesmo que a gente creia, porque eu como espírito eu acredito, mas até que a gente tenha absoluta convicção que nós possamos exercitar em outras vidas, é melhor que a gente faça o melhor nessa. Fodon século XXI. Vem com a gente.